Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, prazer estar mais uma vez com vocês. Estamos aqui para dar continuidade no nosso trabalho Deus é a Ciência. Hoje, o nosso vídeo vai ser sobre a continuação da evolução natural ou científica versus evolução espiritual. Então essa aqui é uma continuação, daquilo que a gente já vem colocando para vocês. E o importante, pessoal, é que vocês acessem o nosso conteúdo. Então, a gente falou a respeito desse assunto e a gente está criando uma linha de raciocínio dentro deste tópico. E assim será com todos os outros trabalhos, com todas as outras abordagens. Cada playlist, como a gente já falou lá no recadinho que a gente deu no canal, vai tratar de uma parte da ciência. Então, é importante que aquilo que você se interessa mais também, você pode acessar, ok? Então, essa aqui é a nossa lição de número 7. A gente havia falado sobre a evolução computacional, sobre o desenvolvimento dos processadores. Aí a gente citou alguns aqui, colocamos alguns aqui para você relembrar com a gente. E aqui a gente tem o desenho de uma placa de computador. Então, hoje a gente vai falar a respeito do sistema computacional e falar especificamente do processador e do ecossistema, que é a placa, ou dependendo do sistema, o hardware, para que esse processador funcione. Então é isso que a gente vai falar. Então aqui eu tenho uma placa de computador, e eu tenho aqui vários componentes, e eu tenho um componente principal, que é o nosso processador. Pastor, o que é um processador? A gente já falou mais ou menos, nos outros vídeos, mas o processador, ele é um cérebro computacional. Seria como num corpo humano. Você tem o corpo humano, você tem vários órgãos, certo? Tem rim, tem pâncreas, tem baço, tem vesícula, temos vários órgãos, todos são importantes. Mas o que controla todo o nosso corpo é o nosso cérebro. Então, nosso cérebro seria a parte central, seria a parte central do sistema. Então a gente tem na placa, num sistema eletrônico, a gente tem isso. A gente tem vários componentes, mas qual que é o cérebro? Qual que é a parte que controla tudo? A parte principal, é o processador, ou o microprocessador. Antigamente era micro, hoje já é chamado de processador. Então, ele é o cérebro de um sistema computacional. Importante você entender isso. Então, está aqui a placa, essa é uma placa de computador, e aqui está o nosso componente principal. Quando a gente olha para a arquitetura, por exemplo, de um celular, hoje está muito na moda a gente usar celular, a gente vê que no celular ocorre a mesma coisa. No celular, a gente tem a mesma ideia, vamos colocar assim. A gente tem uma placa, tem vários componentes em volta, seguindo a mesma arquitetura, a mesma ideia, que está lá na placa do computador. E a gente tem um componente principal, que é o processador. Então, esse celular que você usa aí no teu dia a dia, tudo que é feito nele, tudo que é transmitido, recebido, o vídeo que você vê, você assiste o vídeo, escuta o áudio, tudo tem a ver, ou tudo é controlado por esse processador. Então, na placa de computador, temos essa ideia, na placa de um celular também temos essa ideia. Então, isso é importante a gente entender. E a gente vai fazer uma comparação que esse sistema, essa ideia que está tanto na placa do computador, está na placa do celular, está na placa do tablet, o tablet, aquele que a gente usa, também é a mesma ideia. Mas o que é interessante a gente notar é que quando a gente olha aqui para o tabernáculo, pastor, o que é tabernáculo? Eu nunca fui numa igreja, não sei o que é um tabernáculo. Tabernáculo é uma construção que Deus mandou Moisés fazer. Então você vai lá no livro de Êxodo, você vai descobrir que existe uma descrição detalhada de como era construído essa edificação, esse tabernáculo. Então isso está dentro da Bíblia, Então a Bíblia nos apresenta
A gente não está descrevendo aqui em minúcia, mas isso pode ficar para uma outra edição de outro vídeo. Mas o tabernáculo era formado de altar do holocausto. Então, ele está desenhado aqui para nós, a disposição e o nome das partes. A gente tem na entrada o altar do holocausto. Logo em seguida, a gente tem a pia de bronze, que era o lavatório. Aqui dentro do santo lugar, a gente tem o candelabro, que é também chamado de menorá. Do outro lado, dentro do santo lugar, é um segundo compartimento, né? Aqui seria o pátio, aqui é o lugar santo, ou o santo lugar. Na frente da menorá, a gente tem um negócio chamado mesa dos pães. Então, para você que não conhece, estamos apresentando uma descrição básica do tabernáculo. Na frente aqui dos dois, aqui nós temos esses dois, aqui na frente, a gente tem o altar do incenso, onde o sacerdote que fazia o incenso, que era dedicado a Deus. Aí nós temos um terceiro compartimento, que é chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, os dois nomes estão certos, e dentro do Santo dos Santos a gente tinha o que a gente chama de Arca da Aliança, ou alguns também podem chamar de Arca do Concerto. Os dois também são nomes sinônimos. Então, a gente tem 3 compartimentos e a gente tem altar, pia, candelabro, mesa dos pães, altar do incenso e Arca da Aliança. Ok? Então, nós temos uma configuração que Deus deu para Moisés e mandou ele construir. E dentro desses utensílios que estão dentro do tabernáculo, se você não conhece a Bíblia, mas se você conhece, eu vou colocar a pergunta logo, você vai associar. Existe um componente principal. Quem é o componente principal aqui dentro dessa configuração? O componente principal é a Arca da Aliança. Tá? Então a Arca da Aliança está no lugar mais sagrado, o lugar mais santo, que era o Santíssimo Lugar, estava guardando o utensílio chamado Arca da Aliança, que é o utensílio mais importante. A glória de Deus descia em cima do tabernáculo por causa da Arca da Aliança. Os outros utensílios tinham o seu papel, mas o principal deles era a Arca da Aliança, que está aqui dentro do Santíssimo Lugar. Então isso é importante a gente entender. E se a gente começar a comparar a arquitetura que eu falei para vocês, a gente tem uma arquitetura, né? Fiz 3 modelos aqui. O primeiro é o corpo humano, você tem todos os órgãos. Qual é o principal? É o cérebro. No modelo computacional, no modelo do computador, do celular, do tablet, da placa-mãe de um desktop, você tem um monte de componentes. Qual é o principal? É o processador. Dentro do tabernáculo, a Arca da Aliança era o processador, porque é o cérebro do sistema. É por ali que Deus guiava o povo. Então, como a mente de Deus estava sendo dirigida para o tabernáculo através da Arca da Aliança, então a comunicação da mente de Deus com todo o tabernáculo vinha pela arca. Então a arca estava representando a mente de Deus, que para nós aqui no sistema computacional, fazendo a comparação, seria o processador. Então acho que você não vai ter dificuldade, você viu o vídeo 5, o vídeo 6, né, falando sobre esse tema. Você viu lá que a gente falou sobre o conceito de um núcleo. A gente falou disso, né? Só que lá a gente usou a passagem que fala lá em Gênesis da árvore da vida. Então é outro símbolo para representar o núcleo, o processador. Então é uma forma que Deus nos dá para nós fazer esta comparação entre o natural, o sistema que a gente tem, e o que está descrito lá no livro de Êxodo, que é a descrição do tabernáculo de Moisés, tá? Então essa é a terminologia. E o interessante que a gente pode perceber, eu coloquei uma foto aqui ampliada, você pode entender que um processador ele faz algumas tarefas básicas. Na verdade, ele faz 3. Nós vamos escrever aqui no quadro para a gente poder ter clareza. O que um processador faz? O processador ele tem esse papel aqui que eu vou demonstrar para você. Imagina que aqui é o processador.
né? Vou abreviar aqui. Aqui entra a informação e aqui sai a informação. Seria o out, né? Out do inglês é saída. Então aqui é a saída, aqui é a entrada, que é o in. Estou colocando aqui a terminologia que o pessoal usa na tecnologia, tá? Como a língua inglesa domina a parte tecnológica, então estou usando aqui o in e o out como representação do que está aí no nosso dia a dia. Aí, né? Você pega as placas, elas vêm com o manual tudo em inglês, né? Então estou usando aqui só para poder fazer menção a isso. E você dá uma informação na entrada, há um processamento que, falando, por exemplo, no meu sistema biológico, é o nosso pensamento. O pensar é o processar, só para você entender. Então há um processamento e quando ele acaba de processar, ele entrega um resultado na saída. Então há uma entrada, há um processamento e há uma saída. Exatamente como acontece comigo e com você. Por exemplo, está conversando com uma pessoa, o que acontece? A pessoa fala, você recebe informação pelos ouvidos. Aí você pensa, você processa. E aí você fala para ela alguma coisa de volta, você entrega um resultado segundo aquilo que você processou e que você ouviu. Certo? Então, estou comparando, estou mastigando bem para não termos confusão. E para esse processador funcionar, ele está soldado numa placa, tá vendo aqui, ó? Ele está todo preso através dos seus terminais, né? Ele está conectado, ele está grudado, vou usar essa terminologia para você entender. Ele está grudado, né, na placa para se comunicar com os componentes que estão em volta. Então, o terminal que a gente colocou lá no vídeo anterior, lá nos 2 vídeos anteriores, que a gente falou da espada, dos querubins, lembra? Então, a gente está dando sequência nessa ideia, tá aqui, ó. São os terminais, tá vendo? Tem muitos terminais, o processador tá sendo ligado, está sendo conectado nos componentes que estão em volta. Então, isso é importante você entender. E no tabernáculo acontecia exatamente a mesma coisa. Aonde é que acontecia a entrada da informação? Aqui na porta. Aqui nessa parte aqui do tabernáculo, que dava acesso ao pátio, aqui era onde entravam as ofertas. Então a oferta vinha por aqui, ó. Aí Deus, através da arca, processava, ou seja, Deus ele avaliava se a oferta era boa ou ruim, né? Então Deus ele via se aquilo que estava sendo colocado ali estava de acordo, né? Colocar dessa maneira. E aí depois de Deus processar, depois de Deus avaliar, Deus mandava um resultado, que no caso, no tempo ali da geração de Moisés, era a bênção e a maldição. Então, por exemplo, se eles entregassem uma oferta e Deus processasse ela e gostasse, se agradasse, Deus devolvia para fora o resultado aqui, ó. Deus devolvia para fora a bênção ou a maldição. Bênção se Deus processou e gostou do que ele recebeu, e maldição se a oferta não tivesse sido feita de acordo. Então você vê que há uma entrada, as ofertas, há um processamento na arca, Deus avalia, né? Deus vê se aquilo está de acordo e Deus devolve uma resposta. É exatamente o que está no sistema computacional. Olha que interessante. A entrada da informação, o processamento e a saída. Entende isso? Então você vê que já começamos a ver a similaridade entre o que Deus fazia e o que a máquina faz. Né? Isso é um conceito. É claro que não estou querendo comparar a mente de Deus com o processador da Terra, não é isso. Mas eu estou colocando para você a ideia, né? A gente já falou na outra explanação do vídeo da outra vez que ministramos aqui, a gente falou que o conceito que está por trás é que a gente quer descobrir. A gente não quer falar especificamente desse ou daquele modelo, a gente quer falar de um conceito, né? Eu dei o exemplo do Steve Jobs lá, que ele reproduziu o conceito de uma forma melhor, né? Eu expliquei isso para vocês. Então,
3 estágios: entrada, processamento e saída. Exatamente como acontece na máquina: entrada, processamento e saída. Estou mastigando bastante, pessoal, porque tem gente que não é da área. Para quem é da área, né, uma vez que você cita já está bom. Mas eu quero colocar todo mundo no mesmo entendimento, então eu preciso dar um pouquinho mais de tempo para explicar, né, esses conceitos. E a gente tem, por exemplo, aqui na placa de um celular, a gente tem o componente principal aqui, ó, e os componentes que estão em volta. Então, confirma aquilo que eu falei, né? A arquitetura não muda, existe um componente principal e os componentes secundários que estão em volta. Isso existe no corpo humano, criação de Deus, isso existe na tecnologia, criação do homem, e isso existe no tabernáculo, criação de Deus. Então, não creio que não há dificuldade para entender. E aqui a gente pode perceber, pessoal, que nós temos 6 componentes. Né? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e com a arca 6. Então o sistema de Deus aqui, o tabernáculo era construído com 6 utensílios individuais. E esses utensílios os componentes do tabernáculo. Numa placa eletrônica também é da mesma forma. Você tem os componentes individuais que formam uma placa. Como é que a gente pode ver isso? Você pode ver aqui, ó. Tem componente aqui que aqui é o principal, que é o processador, tem uma câmera aqui, tem um outro componente aqui, tem um componente aqui, tem um negócio aqui que é do RF, ó. Esse aqui fazendo conjunto com esse, né? Eu frisei esse, mas faz conjunto com esse. Isso aqui é parte da RF. Então, ó, quantos componentes a gente tem aqui, ó. Então, creio que está fácil de visualizar isso aí, né? E uma coisa que a gente pode perceber, observa bem isso aqui. Quando a gente pega o detalhe de como o tabernáculo era fixado para ele se manter ali no deserto, o tabernáculo era montado no deserto. Então ele era uma coisa que era montada e desmontada, né? Conforme o povo andava, os levitas, que eram os responsáveis pela construção e desconstrução, né, do tabernáculo, eles tinham que desmontar e quando parava num determinado lugar, eles tinham que montar de novo. Então, isso aí é um conceito. Então, o tabernáculo ele era móvel. Olha o conceito. O tabernáculo era móvel. Opa, que conceito que a gente tem hoje que pode se associar a isso? Você tem um computador, aquele desktop antigo, ele é móvel? Quase que não. Você pode até mover ele de um lugar para o outro, mas é difícil. Então, os computadores antigamente ficavam num determinado local, via de regra. A tecnologia evoluiu, foi criado o notebook. O notebook é móvel? É mais móvel do que os computadores antigos. Eu já posso levar o meu note para onde eu quero. A tecnologia evoluiu, o que aconteceu? A coisa ficou mais móvel ainda. Do notebook, a gente passou a acessar os nossos e-mails, a internet e tudo mais, pelo nosso smartphone. Então, uma coisa que não era tão móvel, evoluiu, ficou mais móvel, e daquilo que era mais móvel, que foi a evolução do notebook, ficou mais móvel ainda, que no caso é o smartphone que a gente leva para cima e para baixo, aí para onde a gente vai. Então, qual é o conceito que está por trás dessa evolução tecnológica? Eu dei 3 exemplos, o desktop, o notebook e o celular. Você tem o quê? Mobilidade. Concorda? Mobilidade é a palavra. O tabernáculo construído há mais de 2000 anos atrás já tinha esse conceito nele, porque ele era móvel. Percebe isso? Ele já era montado e desmontado. Então, já há um conceito que confirma, você vê que tudo... A tecnologia só chegou no smartphone agora. Presta atenção nisso. A tecnologia só chegou nesse conceito agora. Há mais de 2000 anos, aí não sei precisar, mas é mais de 2000 anos. Talvez há 4000 anos, quase atrás, o tabernáculo já era móvel. Né? Praticamente 4000 anos, que é lá no Êxodo, né? Bem antigo. O tabernáculo já era móvel. Olha que interessante. Quem é que está na frente? Quem é que veio primeiro? Então a gente percebe, pessoal, que todos os conceitos, a gente vai vendo que Deus já tinha esses conceitos há muito tempo. Está tudo na Bíblia Sagrada. Então, a gente está vendo isso, vamos continuar vendo. Uma outra coisa que a gente observa, pessoal, é que aqui existem
fixadores. Tá vendo aqui? Eu creio que está dando para ver na imagem aí. Eu coloquei aqui, marquei aqui que em volta do tabernáculo, todo em volta dele aqui, ó, existia fixadores. Tá vendo? Fixadores. E esses fixadores, eles tinham um material que era de prata, metal. Né? A gente lembrou lá dos querubins e da espada que se revolvia. Lembra que eu falei do terminal? Aqui tinha prata. Em cada um desses fixadores que é sendo colocado aqui tinha prata. Né? E prata é um excelente condutor. Qual o conceito que estamos vendo? Que aqui o sistema de Deus, ele tinha nos fixadores o mesmo que nós temos aqui, ó, por exemplo. Deixa eu pegar aqui a imagem, deixa eu ver se ela está para frente aqui. Nos terminais. Ó, os terminais aqui, ó, fixando o chip na placa, tá vendo aqui, ó? Com bastante detalhe aqui, ó. Todos esses aqui são fixadores, ó. São terminais. Eles são feitos de quê? Metal. Para quê? Para conduzir eletricidade. O que a gente tem no tabernáculo? Os fixadores tinham metal. Olha que interessante. E toda a volta, aqui está em toda a volta do tabernáculo, tá vendo aqui, ó? Em toda a volta do tabernáculo aqui tinha, onde eu estou mostrando para vocês aqui, é o que acontece exatamente aqui, ó. Em toda a volta do chip, a gente tem fixadores. Olha que interessante. Pastor, mas o senhor não disse que o processador aqui que está sendo fixado na placa? Mas eu também expliquei que é o conceito. Lá eu estou tratando o tabernáculo agora como se fosse um sistema computacional completo. Né? Como se ele fosse o processador. Ele tem um processador lá dentro, que é a Arca da Aliança. Mas eu também posso entender o tabernáculo como um sistema completo que precisa ser conectado com dispositivos externos. Olha que interessante. O mesmo conceito que está aqui no chip está no tabernáculo. Os fixadores ainda tinha metal, tinha prata. Interessante, né? E aqui tem um conceito que a gente vai ver que também é uma tecnologia recente. Quando a gente olha para o tabernáculo, se você olhar, por exemplo, desse lado, você está vendo, não sei se vai conseguir ver aí na figura, mas aqui ele tem uma haste de prata, ele tem uma fixação na terra, e isso acontecia dos dois lados. É que desse lado aqui a gente não consegue ver, porque o tabernáculo está num ângulo aqui. Mas eu vou desenhar aqui na lousa para você entender, eu vou fazer um desenho para a gente poder exemplificar isso para você. Então, por exemplo, ó, a ideia seria essa aqui, ó. Eu tenho aqui uma haste, aqui está a haste fixada na terra. E aqui eu tenho, pessoal, eu tenho que ele tinha para fixar mesmo, ele descia uma linha que fixava aqui também, enterrava na terra. E ele fixava uma outra linha que descia e fixava na terra. Então ele estava preso por aqui, preso por aqui. E a haste central, que é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Essas aqui, ó. Ela estava sempre na mesma posição, porque estava fixo de um lado, fixo do outro. Então eu tenho 3 pontos de conexão. Eu tenho esse ponto e tenho esse ponto. São três coisas que enterrava aqui, ó, que aprofundava na terra. E o que isso traz para nós? Se eu colocar isso aqui num conceito tridimensional, isso aqui está mostrando para mim o quê? Uma matriz de contatos. Porque eu tenho 3 em cada um. Nesse aqui eu tenho um para cá e um para lá. Tenho 3. No da frente eu tenho mais 3. No da frente eu tenho mais 3. No da frente eu tenho mais 3. Acho que você já entendeu. Se eu for seguindo, eu estou montando o quê? Uma matriz. O que é uma matriz? Uma matriz é uma coisa que é constituída de linhas e colunas. Eu tenho três colunas e várias linhas. Então esse é o conceito de matriz. Isso aqui vem da matemática, inclusive, tá? Não se preocupa, mas a ideia que eu quero passar para você é que isso é uma matriz. Se eu tivesse uma linha, não era uma matriz, seria uma matriz unidimensional. Mas eu tenho uma matriz bidimensional. Por que isso é importante, pastor? Onde o senhor quer chegar? Isso é importante por causa disso aqui, ó. Quando a gente olha para esse tipo de componente aqui, ó, que é chamado de BGA. O que é BGA, pastor? Do inglês. Ball Grid Array. Ou seja, ball é bola, bolinhas.
Grid array é bolinha de matriz de bolinhas. Vamos traduzir aqui para o português para você entender. Então, o componente hoje, os mais modernos, a última tecnologia que a gente tem, ele tem uma matriz de conexões. Está vendo aqui que existem inúmeras conexões, pode ter até próximo de mil pontos, onde esse componente se conecta com o sistema onde ele vai ser colocado. Perceba que no tabernáculo o conceito de matriz já estava presente. Olha que legal. A gente tem aqui o conceito do chip normal, um chip de um encapsulamento que ainda não é matriz, mas aqui no tabernáculo essa coisa de ter um ponto central e sempre um do lado e um do outro, forma uma matriz, que é o componente mais moderno, a forma mais moderna que a gente tem hoje para conexão de um componente numa placa. Ou seja, a matriz que o BAL Grid Array é matriz do inglês, né? Grid é a tela, é o dimensionamento da matriz, e o BAL são as bolas, são as bolinhas de estanho, chumbo que tem aqui, o outro material agora que é o lead free. Pastor, não estou entendendo nada, não precisa, eu só estou falando de composição química da bolinha que está aqui, mas não interessa muito para nós isso aqui, mas só estou colocando para você saber que a gente sabe do que está falando, né? Então, essas bolinhas metálicas, que é em forma de BAL Grid Array, já aparecia no tabernáculo. Veja, a tecnologia, na verdade, pensa que fez novo, mas, na verdade, o conceito já estava em Deus. Que coisa maravilhosa, não é isso? Então, a gente vê aqui, pessoal, que existe entrada e existe saída. Em todo o tabernáculo, a entrada se dava por aqui, ó. A entrada se dava por esta parte, tanto para entrar como para sair. Aqui que o sacerdote entrava, fazia o seu serviço e ele saía. Então, existe um ponto de conexão, uma porta de entrada e uma porta de saída. Numa placa eletrônica, a mesma coisa acontece, ó. Esses pontos que eu estou destacando aqui, ó, isso aqui são pontos terminais de entrada e de saída. Qual que é a diferença desse sistema para esse sistema? A diferença é que esse sistema tem um ponto só de entrada e saída. E esse sistema aqui, que é uma placa de desktop, ela tem vários pontos de entrada e saída. Aí você vai falar, pastor, então a placa eletrônica é melhor do que a do tabernáculo, porque o tabernáculo tem uma conexão só, a placa eletrônica tem várias conexões. Eu vou dizer para você que não. Vou dizer para você que não, por quê? Porque a tecnologia tem mostrado que tudo está caminhando para um ponto só de conexão. Por exemplo, antigamente eu pegava arquivo no disquete, pegava arquivo no flash, no pendrive, pegava arquivo de outra mídia, né? Poderia ser de algum tipo de mídia que hoje nem existe mais, né? Tinha disquete, tinha HD removível, isso aí é para quem é antigo, isso aí agora não existe mais. O pessoal aí de 20 anos para cá não vai nem saber o que é isso. Mas existiu, né? Existiu. E hoje tudo para nós está sendo conectado conosco através do quê? Da internet. Então as mídias, cada vez mais, elas estão perdendo espaço, as mídias que eu digo, a conexão, ela tá deixando muitas vezes de ser preponderante, porque tem uma conexão principal por onde a gente faz a maioria das coisas que a gente tem feito, que é a internet. Então você vê que o conceito aqui de várias conexões ainda é usado, mas você vê que tem um conceito aqui, ó, de uma única conexão para entrada e saída, que está sendo colocado como algo para o futuro, que nem hoje ainda a gente tem. A gente tem uma concentração muito grande de talvez 95% da informação na internet, ou seja, tudo está indo para uma única porta de entrada e saída, no caso a internet, mas hoje a gente vê que ainda não é 100% na internet, ainda tem flash, ainda tem conexão com cabo para carregar o celular no computador, ainda tem outras, HDMI, né? USB, a gente ainda tem. Então você vê que o conceito aqui do tabernáculo ele ainda é mais avançado do que o conceito que está na placa aqui. Quer dizer que um dia, em algum momento, a gente vai cada vez mais, é uma tendência, concentrar-se na internet. Por exemplo, eu posso carregar o meu celular
o arquivo dentro dele? Pelo cabo. Mas eu tenho um aplicativo que eu instalo no celular e eu instalo no computador, em que o aplicativo faz eu carregar o arquivo no celular e carregar o arquivo do celular para o computador via Wi-Fi. Aí eu não preciso mais do cabo. Então a gente continua usando o cabo, com certeza. Isso aí, a princípio, a gente está usando. Mas a gente vê que é uma tendência. Isso aqui é mais atrasado do que isso aqui, ó. Uma tendência, conceito, né? Então isso dá para perceber. Esse utensílio que eu estou mostrando para vocês aqui é esse utensílio aqui, ó, o utensílio primeiro. Quando o sacerdote entrava, o primeiro local que ele se dava de encontro, que ele via, o primeiro utensílio que ele batia de frente, era esse aqui, chamado altar do holocausto. Aqui eu estou colocando ele, ampliando ele aqui para vocês verem como é que o sacerdote está trabalhando aqui. Ó. Ele entrou e está trabalhando no altar do holocausto, que no caso é esse aqui. Ó. E como ele botava a oferta aqui em cima, ele botava um animal para poder consumir ele, né? Para poder queimar ele e oferecer a Deus. Então tinha coisas no animal que eram rejeitadas, por exemplo, as entranhas. Tinha coisas no animal que Deus mandava tirar e jogar fora. Então tinha uma parte da oferta que o sacerdote rejeitava, porque Deus mandava ele rejeitar. Então Deus mandava queimar uma parte, tinha uma parte que Deus mandava tirar. Deus mandava jogar fora, vamos usar essa linguagem. E por que isso é importante? Isso é importante porque na hora que a oferta entra, ou seja, o ponto de acesso ao tabernáculo, na hora que a oferta entra, a oferta já está sendo, em uma parte dela, rejeitada. E por que isso é importante? Porque nos nossos dispositivos hoje, existe também nos pontos de entrada, e eu vou colocar aqui um deles que é principal, que é a nossa senha. Quando você entra lá no teu celular, dependendo se você colocou para ele ter senha, colocou o PIN lá, você coloca, você tem que pôr uma senha. Se você não pôr a senha certa, ele não aceita, ele rejeita. Então o dispositivo nosso, tecnológico, você entra com algo nele, você acabou de entrar com uma informação, uma senha, e ele rejeita. O conceito estava presente aqui no tabernáculo. Entrava algo aqui no altar do holocausto, mas tinha alguma coisa que era rejeitada aqui na entrada. Então, da mesma forma que o seu celular rejeita uma senha, o altar do holocausto rejeitava uma parte daquilo que era dado como entrada nele. Perceba o conceito. Então, eu creio que está ficando claro. Você vai lá, digita o PIN errado, digita os números lá de acesso ao seu celular, ele diz senha incorreta. Ele rejeitou o teu acesso. O sacerdote recebia o animal, entrava aqui, no ponto de entrada. Tinha uma parte lá das entranhas lá que Deus mandava tirar. Então, já era rejeitado logo na entrada. É o que acontece no teu celular. Percebe isso? O conceito, né? O conceito. Então, a gente começa a ver que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Interessante. E aqui na entrada e na saída, como a gente falou, o sacerdote está queimando o animal, aquilo que Deus aprovava, né? Que tinha uma parte que era rejeitada, como a gente falou. E ele estava queimando o animal, e para fazer a queima do animal, é meio óbvio que ele precisava de calor, certo? Ele precisava de energia, né? E no caso, energia térmica. Então a gente vê aqui, ó, ele com o fogo aqui, ó, o fogo aqui, ele está manuseando aqui com o instrumento e está mexendo, e o outro está carregando aqui de lenha. Então ele está usando energia térmica. Onde está essa energia térmica? Ela está na entrada. Logo na entrada já tinha calor. Logo no dispositivo primeiro, que é o de entrada, já tinha a presença do calor. Onde que a gente tem essa tecnologia hoje? Por exemplo, nas câmeras térmicas. O que é a câmera térmica? A câmera pega o sinal de calor, olha que interessante, leva esse sinal para dentro do dispositivo e esse sinal entra no dispositivo como um sinal de calor. Então, de fora vem uma imagem térmica, que é isso aqui que você está vendo, essas cores aqui representam nível de temperatura. Aqui, por exemplo, para saber se tinha Covid, né? O Covid-19 dava para ver também por leitura de temperatura. Só que essa temperatura ela é colocada no dispositivo
como uma informação de calor. Então, logo na entrada eu tenho uma informação que é oriunda de calor. Logo na entrada do tabernáculo eu tenho na entrada o calor. Ah, pastor, mas não é exatamente a mesma coisa. Claro que não. Claro que não. Mas o conceito não é o mesmo. No teu celular está entrando por uma porta de acesso, que depende aí como é que você está usando. Está entrando o calor, a informação referente a calor. Na entrada do tabernáculo, nós temos logo na porta calor. Percebe? Então, isso aí dá para a gente perceber. Outra coisa que a gente consegue, melhor dizendo, consegue perceber, é que o sacerdote, para poder pôr calor, para poder queimar a oferta, ele precisava do quê? Ele precisava de combustível. Qual era o combustível? Combustível, se nós olhar aqui na figura, ó, é lenha. Olha ele colocando a lenha aqui. Ele botava a lenha queimava e gerava calor. Qual é o combustível para o calor se manifestar? Lenha. Então existe um combustível. Na placa eletrônica existe também um combustível, no caso, eletricidade. Então você vê que existe um combustível. O conceito do combustível está presente, né? Outra coisa que nós podemos perceber, que é muito interessante, eu quero que você preste atenção nisso. Você está vendo essa placa aqui? Essa placa aqui tem o processador. Em cima do processador existe um negócio aqui chamado dissipador de calor. O que é o dissipador, pastor? É um componente que geralmente ele é feito, né? Geralmente ele é feito de alumínio, onde a gente tem um componente principal e a gente tem o alumínio com uma pasta térmica colada nesse componente para que ele retire o calor para fora. Então, uma forma de refrigerar o componente. O processador, por exemplo, onde o alumínio aqui, também essa peça de alumínio está em cima do processador. Tem até um cooler aqui, uma ventoinha, para gerar vento, né? Para esfriar mais ainda. Então ele está aqui, ele está tirando o calor do componente, porque o componente esquenta e ele precisa do dissipador. Se você não conhece essa palavra, dissipador é para dissipar, é para levar o calor embora. É para que o componente não superaqueça e não queime. Né? É, por exemplo, quando a gente está nos dias de calor, que a gente pega e faz assim, ó. O que você está fazendo? Dissipando um pouco do calor que você está sentindo. E aí você sente aquele alívio, né? Então eu estou dissipando o calor aqui, ó, abanando. Eu estou liberando o calor da minha pele, do meu corpo, e estou ficando em condições mais agradáveis. O componente precisa também dessa refrigeração, ele precisa do dissipador. Então isso aqui está na nossa tecnologia até hoje. E o que a gente percebe aqui no tabernáculo? O que a gente pode perceber? A gente pode perceber que aqui, nessa posição aqui, ó, nós temos a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era visitada por Deus através de uma coluna de fogo. Em outras palavras, assim como o processador, a Arca da Aliança tinha sobre si a manifestação térmica. Porque eu vou desenhar aqui para vocês, talvez você não é da área, mas eu vou explicar para você o conceito, né, que a gente quer passar para você aqui. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um processador. Vou botar P de processador. Ele começa a esquentar. Para onde esse calor vai? Fisicamente falando, tudo que é quente sobe. Por exemplo, por que o balão, aquele balão a gás que a gente vê no filme aí, que o cara bota aquela tocha, aquela chama de gás, ele sobe porque o ar que o balão tem é quente. Tudo que é quente sobe. Então, isso é um conceito. Então, o calor ele sai assim, ó, ele sai para cima aqui, ó. Então pensa que isso aqui, ó, é o calor que está saindo do processador. Então ele está saindo em que direção? Para cima. Ele está sobre o processador, só que está no sentido de ir embora. O dissipador que a gente mostrou, ele faz esse papel, ele vai ajudar a levar esse calor embora. Então essa é a ideia, né? Então, o mesmo acontece no sistema de Deus, ó. Bem em cima da arca, imagina que isso aqui está do lado, mas se eu virar assim, ó, colocar nessa posição,
bem em cima aqui, ó, bem essa parte aqui, ó, que seria aqui onde está a arca, né? Ali. Vou desenhar, talvez eu vou desenhar, acho que vai facilitar para vocês enxergar isso aqui. Eu vou desenhar, porque o desenho às vezes ele ajuda a gente a visualizar melhor. Então vamos fazer isso aqui que vai ficar bem bacana para entender. Se eu pegar esse tabernáculo aqui, ó, pessoal, se eu pegar esse tabernáculo aqui e virar ele ao contrário, ó, então ele está uma planta assim. Se eu pegar ele e fazer assim, virar ele assim, ele vai ficar assim, ó. Nessa posição está a arca. Aqui a entrada e a saída, né? Que a gente já falou. Então aqui está o tabernáculo. É esse desenho aqui, só que eu estou desenhando ele aqui em 3 dimensões, né? Aqui tá aquelas linhas lá que prende lá, que eu falei, o fixador, tudo aquilo ali que eu já expliquei. E bem nessa posição está a arca. E em cima da arca vinha uma coluna de fogo. Não está compatível? Ó, em cima da arca, que é o processador, você tem calor, você tem a coluna de fogo. Em cima do processador, você tem o quê? Tem calor, que é aquele calor que sai do processador. Então, ambos em cima de si tem a presença do quê? De um calor, de uma condição de temperatura maior. Então, olha que interessante, o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. E aqui está o desenho, ó, esse desenho que eu fiz aqui está aqui. Ó. Eu fiz aqui para a gente poder comparar, né? Mas olha aqui a coluna de fogo. Pastor, mas de onde vem essa descrição da coluna de fogo? Da Bíblia. Se você quiser, a gente pode ir na perguntas e respostas, ou algum comentário que alguém quiser saber onde está, eu posso passar referência para você. Até um motivo para você se interessar em pesquisar e nos procurar, né? Então havia a coluna de fogo. Então coluna de fogo, calor que sai do processador. Porque a arca onde a coluna de fogo descia era o processador. No desenho do tabernáculo. Então, olha que interessante. E a gente sabe que o processador era de alumínio, a arca era revestida de ouro. E ouro nada mais é do que metal. E metal, assim como alumínio também é metal, eu vou até pegar o desenho aqui, ó, deixa eu buscar lá atrás. Olha aqui, ó, aqui não é um metal, alumínio é metal. Para que serve esse metal? Para dissipar o calor. Do que a arca é feita? De metal. Para quê? Para representar o dissipador. Olha que interessante. O dissipador estava em cima da arca, estava em volta da arca. E estava dissipando mesmo, porque onde estava a representação do que estava sendo dissipado. Não, pastor, mas a coluna vinha de Deus para a arca. Sim, mas é uma representação, é um conceito. Há uma coluna de fogo bem em cima da arca que, por sua vez, é revestida de um material metálico, que é um dos materiais que ajuda a dissipar calor. Então ela tinha uma constituição que ela era envolvida de metal. Coisa linda, né? Tremendo. E para completar essa condição de resfriar, a gente tinha que, na Bíblia também, que havia de dia, ou seja, havia de noite, né? Vou fazer a explicação ao contrário. De noite havia coluna de fogo, ou seja, quando estava processando, não havia ainda o dia, não havia resposta. Quando o dia representa aquilo que está claro, concorda comigo? Quando está de dia está tudo claro, quando está de noite está escuro. Quando que acontece isso no sistema computacional? Quando a informação, prega o conceito, quando a informação está sendo processada, que ela está aqui dentro, ó, está na noite. Por que está na noite? Porque se ela está sendo processada aqui dentro, ela não saiu para fora. Se ela não saiu para fora, ninguém pode ver. Se eu não posso ver, eu estou trabalhando num conceito de noite. Pastor, mais devagar, explica de novo. O processador não recebeu uma informação aqui? Recebeu. Ele não está processando? Ele não está fazendo as contas, os cálculos lá, não está processando? Está processando. Se ele ainda não terminou o processamento, ele não colocou a informação para fora, não deu a saída. E se ele está processando, está dentro dele, e eu não posso ver a informação aqui fora, então é como se fosse noite. Enquanto está o processador funcionando e a informação está aqui dentro, é noite. Por quê? Porque eu não posso ver na saída. O Alt é a saída, eu não posso ver ainda na saída.
Então ele estava processando com fogo, porque o fogo representa que estava aquecendo, que estava processando, e porque também não havia uma saída pronta. Só que daqui a pouco o processamento acaba. Quando o processamento acaba, o processador joga a informação para fora, aí dá para ver. Aí eu posso ver qual é o resultado do processamento. E aí aparece a condição do quê? Do que está aqui, ó, de dia. E aí de dia, o processador já enviou a informação para fora, ele vai parar de processar. Se ele vai parar de processar, ele vai se resfriar. O que a coluna de nuvem fazia de dia? Coluna de nuvem era uma coisa que tem a ver com resfriamento. Percebe isso? Está percebendo? Está tudo dentro da palavra do Senhor. Todos os conceitos. Ah, não dá para ver, está dentro. Então o que a gente tem aqui? Estou enfatizando para você. Está processando muito. Quando o processador está processando muitas informações, ele está esquentando. Então está gerando calor sobre si. Aqui, ó. Está gerando calor. E como está dentro dele a informação que ele está trabalhando, ele não mostrou para ninguém, então está de noite. Porque como ele não mostrou para ninguém, ninguém pode ver. Ver tem a ver com dia. Quando ele termina de processar, ele joga para fora. Aí dá para ver. Aí é de dia. Só que quando ele para de processar, ele começa a esfriar. Porque aí o processamento dele diminui ou até para. Aí a gente tem isso aqui, ó, a coluna de nuvem. Porque nuvem lembra refrigério, lembra resfriamento. Percebe o conceito? Interessante, né? Interessante. E, como eu falei, toda vez que o processador, ele gasta, está processando, ele está esquentando, ele está gastando energia. E toda vez que ele está gastando energia, nós vamos ver um conceito aqui, que é um conceito que a gente pode também trabalhar. Que conceito é esse, pastor? A gente vai ver que o processador, para processar, ele precisa de informações. Por exemplo, eu vou mandar para ele a informação aqui na entrada, certo? Porque eu mando a informação, em algum momento ela vai chegar no processador, ele vai processar e ele vai devolver, certo? É o processo que está aqui, ó, entrada, processamento, saída. Só que, né, quando a informação entra, tem informações que elas são trabalhadas primeiro, elas são decodificadas, vamos dizer assim. Elas vão entrar no altar, onde tem fogo, e elas vão para a pia de bronze, onde era feita a limpeza. Vou explicar para você. Aqui o sacerdote queimava a oferta, certo? Aí em seguida ele ia para o próximo utensílio, onde ele lavava as mãos, ele fazia a sua higienização. O que isso representa num processo computacional? Isso representa num processo computacional, vou escrever aqui para vocês, a escrita e o apagamento do quê? Da memória. Porque aqui ele queima e aquele limpa. Aquele queima, aquele limpa. Aquele queima, aquele limpa. Ele está criando de uma forma intuitiva, ele está criando uma coisa que vai e que volta. Vai e volta. Está criando um ciclo. Só que para esse ciclo aqui funcionar, o processador está trabalhando em conjunto com esses dois aqui. Como acontece na placa eletrônica. O processador está trabalhando com as memórias. Ele está escrevendo, porque ele está processando. Mas ele, ao mesmo tempo ele está escrevendo. Vamos dar um exemplo assim. Ele recebe uma informação, faz um cálculo, pega essa informação, guarda na memória, escreve lá. Aí quando terminou o próximo cálculo, aí ele vai lá e pega a informação de volta. Ele traz aquela informação. E se aquela informação ele não for usar mais, ele apaga. Então ele processa, escreve e ele apaga. Escreve, apaga, escreve, apaga. É o ciclo que está acontecendo aqui, ó. A gente diz no sistema computacional que a máquina está rodando. Por que a gente lembra dessa questão do rodando? Porque é como num carro, né? Você tem uma roda, ela não fica fazendo ciclos até você parar o carro, ela está rodando. Enquanto o carro está andando, a roda está rodando. Então,
esse está rodando, esse ciclo de vai e vem, escreve e apaga na memória, mostra o processo cíclico que um computador faz. Aqui ele está aquecendo, mas aqui também está aquecendo, tem fogo aqui no altar. A memória também precisa, vai gerar calor. Não tanto quanto o processador, mas vai gerar calor. Então precisa escrever e apagar na memória. Certo? Então, quando ele escreve, gera calor. Aí ele apaga. Aí ele volta a escrever. Aí ele apaga. E isso aqui acontece. O sacerdote sempre oferecia, limpava a mão e tirava a impureza. Limpava o altar. Aí daqui a pouco vinha uma nova oferta, uma nova informação. Ele colocava, queimava, limpava a mão e tirava o que não prestava. Então ele escreve, coloca e ele limpa. Coloca e limpa. Escreve e apaga. Eu creio que está dando para entender, né? O conceito não é difícil, mas para alguns que não são da área, a gente precisa mastigar um pouquinho mais. Então, é por isso que, por exemplo, você vai programar numa linguagem, por exemplo, como Python, uma linguagem aí moderna, a gente tem que a programação vai rodar em Python, vai rodar em C++, né? Isso para quem é da área da programação é simples, mas para quem não é, esse rodar tem a ver com isso aqui, ó, tem a ver com esse ciclo de apagamento e de escrita na memória que está associada ao processador. Pastor, por que memória? Por que aqui funciona como memória? Funciona como memória porque Deus vai lembrar da oferta que ele recebeu. Por exemplo, quando você oferece uma... Vou explicar aqui fora até do conceito bíblico para você entender. Quando você ajuda uma pessoa, que você dá, por exemplo, um bem para ela, um dinheiro, alguma coisa que você faça para ela, você leva para ela algo. Você oferece para ela uma ajuda, por exemplo. A pessoa está precisando de dinheiro para pagar uma conta. Você deu um valor para ela, você deu uma quantidade de dinheiro para ela. Na visão dela, assim como na visão do tabernáculo, a visão que Deus tem, isso para ela é uma oferta. O que o sacerdote trazia no altar? Uma oferta. Aí mais tarde, quando você estiver, por exemplo, passando uma situação e a pessoa vê que você também está precisando, a pessoa vai se lembrar. Olha o conceito de memória. Mas ela só vai se lembrar porque ela foi ajudada, ela recebeu uma oferta primeiro. Então, oferta e memória estão sinônimos aqui. Por que ele vai querer me ajudar de volta? Porque ele vai se lembrar. Por que ele vai se lembrar? Porque um dia eu ofertei para ele, eu ajudei ele. Tá claro? Por que aqui é memória que escreve e apaga? E por que apaga? Porque você está limpando as mãos na pia de bronze, no lavatório, ele está se limpando. O que é limpar? No conceito computacional, é limpar. É pegar aquela porção de memória e tirar as informações dali. Alguns dizem resetar, né? A gente usa essa palavra. Resetar quer dizer apagar tudo, certo? Então, creio que não está muito fora do nosso conceito, dá para entender, né? Dá para entender. Então está aqui, ó. Aqui eu tenho uma memória RAM sendo colocada para ser escrita e apagada, escrita e apagada. E para ela fazer isso, ela gasta energia. E essa energia é representada pelo quê? Pelo fogo, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, pelo fogo que está no altar. Ok? Então, aqui tem mais fogo, aqui tem a coluna de fogo, mas aqui também tem fogo. Porque a memória precisa consumir energia para gravar e para apagar a informação nela. Então, a memória consome energia também. Então, esta parte aqui do altar do holocausto e da pia de bronze, que escreve e apaga, é a parte da memória RAM. Nós podemos considerar esses dois utensílios como uma parte do sistema que tem a ver com essa parte aqui, ó, com o sistema de memória RAM. O que é a memória RAM? É aquela memória que está sendo escrita e apagada toda hora. Enquanto o processador está processando, né, por exemplo, você está vendo um filme, vou dar um exemplo para você aqui. Você está vendo um filme, ele joga várias imagens dentro da memória, aí ele pega as imagens que ele processou da memória e joga na tela. Aí quando aquela cena acabou, ele joga mais informações na memória, e da memória ele joga mais informações na tela. Por isso que a imagem no filme está mudando o tempo todo. Então ele está processando para poder a imagem se movimentar, certo?
Está rodando, como eu disse aqui, está rodando um ciclo. Né? Tanto que você está assistindo um filme, você vê que o processamento ele dá uma travada, a imagem congela. Já deve ter visto isso aí. Né? Então você vê que o conceito é esse. Então aqui representa a memória RAM. Esses dois utensílios dentro do tabernáculo. Aqui, dentro do santo lugar, nós temos a mesa dos pães. Que a mesa dos pães, para o judeu, representa o quê? A palavra de Deus. O alimento, a palavra. Então a gente tem Mateus 24, 35, diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 31 repete o mesmo versículo. Está em dois textos diferentes no Novo Testamento. Então a palavra não passa. Olha o conceito. A palavra não passa. Se a palavra não passa, ela é diferente da memória RAM. A memória RAM escreve, não presta mais, apaga. A memória RAM é assim, escreve, já usei aquela informação, preciso de um espaço para colocar uma nova, eu apago a velha e escrevo uma outra. Então está sempre escrevendo e apagando, certo? Então é uma memória que é volátil. O que é volátil? É uma coisa que está sempre mudando. Você está fazendo um desenho lá no computador, se você não salvar, você já fez essa experiência, com certeza. Está dentro da RAM. Se você não der o salvar, você perde o que você desenhou. Por quê? Porque ele estava dentro da memória RAM. Desligou o computador, acabou a energia, a memória foi apagada. Ela só funciona enquanto ainda tiver energia. Esse é o conceito da memória RAM. Só que a palavra de Deus para o judeu, deixa eu pegar aqui para vocês, ela não passa. Então, se a palavra de Deus não passa, então a mesa dos pães e pão, no contexto bíblico, também representa alimento e palavra. Então, se ela não passa, então ela representa a memória permanente. Que no teu computador é a HD. Pastor, eu não sei o que é HD. Você já usou o pendrive? Pendrive é uma memória flash. Quando você tira o pendrive do computador, ele perde a informação? Não. Você gravou lá o teu TCC. Você gravou lá o aniversário da tua filha. Né? Gravou lá dentro do pendrive, na memória flash. Aí você tirou do computador. Aí passou 6 meses, você botou o pendrive lá, o que acontece? O que você gravou continua lá. Por quê? Porque é permanente. Então você vê que a mesa dos pães, que representa o pão e também a palavra, segundo a Bíblia, ela não passa. Sim, ela não passa. Então aqui, essa parte aqui da mesa dos pães está representando uma memória permanente, diferente da memória RAM, que no caso é uma memória que é volátil. Essa aqui é não volátil, só os conceitos. Então a gente tem a representação da HD, da flash e de memórias que são parecidas com essa. E o interessante, isso aqui me chamou muita atenção, aqui está o desenho ampliado da mesa dos pães. Então aqui eu tenho a mesa dos pães, ó, tá bem pequenininho. Agora eu vou ampliar esse desenho. Ficou assim, ó. A gente tinha na mesa dos pães vários pães nesse formato de disco. A gente tem, né, dentro do conceito da mesa dos pães, o pão era desse jeito. Não é esse pão que você conhece, o pão francês. É o pão que ele era desse jeito. O pão hebraico ele era assim, ó, no formato de disco. Sabe o que tem dentro de um HD? Que é uma memória permanente? Você tem disco. Por isso que HD do inglês é hard disk. O que é hard disk? Disco rígido. Então você vê que a memória HD, que é uma memória parecida com a flash, tem o conceito de não apagar quando desligada, ela é feita, constituída por discos. O que tem na mesa dos pães? Vários discos empilhados. Olha que interessante. Percebe? Então, se você conhece o termo, né? Se você sabe como é que é feito uma HD, né? Procura na internet, digita lá HD e manda colocar no Google lá imagem. Você vai ver que a HD vai aparecer com vários discos, dependendo, vários modelos, mas vai ter discos e vai ter uma agulha para ler o disco. Interessante, né? Interessante. Só que para essa memória funcionar, a HD precisa de energia. Ela não apaga, mas para funcionar, para mim ler e escrever nela, eu preciso de energia também.
E na frente da mesa dos pães, a gente tem o candelabro. E o que é o candelabro? O candelabro é esse instrumento aqui, ó. E o que o candelabro faz? Ele tem 7 hastes. E essas hastes estão emitindo fogo. Estão emitindo fogo. E fogo é energia. Então, a luz que vinha do candelabro para iluminar a mesa dos pães, o que é luz cientificamente falando? Energia. Luz é energia. Então, a gente entende que a energia que vinha do candelabro iluminava a memória e alimentava a memória para a memória funcionar. Interessante? Interessante. Você vê que tem uma memória e tem uma fonte de energia para essa memória. Mas mais interessante do que isso é que a gente pode perceber aqui no candelabro, se você observar bem a figura, vou até desenhar aqui, depois aqui embaixo, para a gente explorar esse conceito, né? Para a gente pegar bem esse conceito, que parece que a nossa mente ela fixa, às vezes, quando a gente se desenha, né? A gente tem, vou desenhar aqui para você ver, a gente tem a seguinte ideia. O candelabro ele era feito assim. Então, o desenho básico do candelabro é esse aqui. Aqui é apoiado na terra. Pastor, mas ali está mais bonito. Mas eu vou mostrar para vocês algo interessante que você vai entender. O fogo que aparece aqui, ó. Que esse fogo que está aparecendo aqui é esse fogo que está aparecendo aqui. Tá vendo aqui? Você percebe que aqui, ó, ele vem aqui e ele emenda nesse aqui. Então, esse aqui faz par com esse. Tá dando para ver isso? Esse aqui faz par com esse. Deixa eu desenhar melhor aqui para não ter erro. Eu dei uma errada aqui. Então, ó, esse aqui faz par com esse. E esse aqui, esse faz par com esse. Então, eu tenho esse fazendo par com esse. Vou até botar cor diferente, ó. O vermelho, esse aqui faz par com este. Pastor, é importante isso? É importante. Esse aqui faz par com este. Então, o verde com verde e vermelho com vermelho. E esse aqui faz par com este. Então, quantos pares a gente tem? Esse com esse com esse e esse com esse. Então, o resultado é que eu tenho o quê? 3 pares. Pastor, é importante entender isso? É importante. Você vai entender por quê. Mas qual é a característica desta energia? Esse aqui está sem par, tá? Tá vendo que esse do meio aqui está sem par? A gente vai entender daqui a pouco por quê. Qual é a característica dessa energia? Qual a característica principal dessa energia? É que essa chama aqui, por ela ser pequena, é uma chama que ela é constante. Pastor, é uma chama constante. Não é como o fogo não é como o fogo lá do altar, do holocausto, que é muito maior. Então o fogo ele oscila. É um fogo que vai hora para cá, tem uma labareda para cá. É um fogo bem pequenininho, é tipo aquele fogo de lamparina, é um fogo constante. Pastor, isso é importante? Eu estou notando aqui, ó. O que isso tem a ver, pastor? O que isso tem a ver? Vamos entender. Você tem que ficar claro que eu estou desenhando esse candelabro. Ele é a fonte de energia que está alimentando a memória aqui. Só que, se eu tenho 3 pares, olha o que está acontecendo. Eu tenho 3 pares, então está acontecendo o seguinte segredo aqui, ó. Hoje estamos precisando escrever bastante. Esse aqui é o positivo e esse aqui se tornará o negativo. E mais ainda do que isso, se o fogo é constante, então eu estou trabalhando com um tipo de energia que é corrente contínua.
que é o tipo de energia que alimenta as placas de computador. Em inglês é chamado de DC. A gente falou um pouquinho disso lá numa das lições. Por quê? Porque o fogo é constante. Então esse aqui faz par com esse, porque para mim alimentar um dispositivo com energia, por exemplo, para mim alimentar a USB, por exemplo, eu estou alimentando um dispositivo USB, eu tenho que ter pelo menos 2 terminais. Eu tenho que ter um terminal positivo e tenho que ter um terminal negativo. Isso aqui faz um par para alimentar. Então eu tenho aqui, ó, positivo, negativo nesse aqui. Tenho positivo nesse verde e positivo nesse outro. E com esse positivo faz par com esse. E esse positivo de dentro interior aqui faz par com esse. Então eu tenho 3 fontes. Eu tenho essa fonte aqui, que é maior, tem essa fonte que é intermediária e tem essa fonte que é a fonte menor. E todas as 3, pelo fluxo de energia de fogo ser constante, todas as 3 representam 3 fontes, né? Cada uma é feita por 2 polos, que vai ser a alimentação do sistema computacional. Como é que a gente pode entender isso? Vamos ver aqui. A primeira fonte alimenta a RAM, que é essa de dentro aqui. Por quê? Porque a tensão da RAM é muito baixa. Nós temos tensão de RAM de memória que é cerca de 1,5 volts. Hoje já tem, acho que cerca de 1 volt já tem RAM funcionando a 1 volt. Então você vê que essa linha aqui, esse par aqui, essa primeira virada aqui, ó, você vê que a distância deles é menor. Essa distância representa o nível energético que alimenta a RAM. Aí nós temos uma segunda fonte, segundo par, que é esse com esse, né? Ó, olha aqui o desenho, ó. Esse segundo par, ele está alimentando as memórias permanentes. Você vê que o nível de tensão que alimenta é um nível maior, porque a distância entre esse mais e esse menos é maior do que a distância desse para esse. E nós temos um terceiro, que é esse que é o maior de todos, que esse terceiro está alimentando o processador. Por quê? Porque dentro de um sistema computacional, o processador que usa o dissipador é o que consome mais. Então ele precisa de mais energia, por isso que essa haste é maior. E todos os 3 trabalham com corrente contínua. Não é interessante isso? Olha que fantástico. Então a gente tem aqui um polo positivo e negativo para alimentar a RAM, um polo positivo e negativo para alimentar a memória permanente e um polo positivo e negativo para alimentar o processador. Aqui menos energia, aqui o nível de energia intermediária, aqui o nível de energia maior, que é o que está desenhado aqui no candelabro. Olha lá, eu desenhei aqui, eu creio que está dando para ver, ó. Ó, esse faz par com esse, este faz par com este e este faz par com este. Está dando para ver? Só que aqui, além dessa maravilhosa identidade aqui, né, que está confirmando que as 3 partes principais ali estão sendo alimentadas com níveis de energia diferentes, tensão contínua, né? Existe um ponto aqui no meio, ó, que é esse aqui, que ele está sozinho, ele não faz par com ninguém, ó, esse aqui. O que viria a ser isso aí? Isso aqui é o conceito da fibra ótica. Porque a fibra ótica, vou desenhar para vocês aqui, fibra ótica ela funciona nesse seguinte conceito aqui, ó. Eu tenho um condutor e a luz ela entra dentro do condutor e ela vai refletindo, ó. Então ela vai andando dentro não é condutor de eletricidade, entenda bem, ela entra dentro de um material que é permitido que nesse material a luz trafegue. Então é como se a luz tivesse 2 espelhos, um espelho de cima e de baixo. A luz entra, bate no espelho, vai para o outro, bate nesse espelho, vai para cima, bate, e ela vai fazendo isso. E o interessante é que a fibra ótica, diferentemente desse tipo de energia, ela não precisa do segundo terminal, ela só precisa de um condutor único. Vou até escrever aqui, ó. O condutor que leva a luz da fibra ótica
é um condutor único. Em outras palavras, falando em termos de eletricidade, ela não precisa do terra. Esse negativo, os negativos que estão aqui, em eletricidade, na energia contínua, ela é chamado de terra. Né? A fibra ótica não precisa de terra. Não precisa de 2 pontos. Ela precisa só de um ponto para andar. Que é o que está aqui, ó. É o que está aqui, ó. Percebe? Então você vê que ela está até apontando, está fixada no terra, mas ela não precisa do terra. Então é interessante a gente ver a confirmação. E como é que a gente vê que isso representa Deus? Jesus disse em João 8,12, ele disse, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se Jesus disse que ele é a luz, Jesus está representando isso aqui também. Você vê que a fibra ótica é um avanço, dentre os avanços, um dos mais recentes. A fibra ótica está sendo usada agora para a internet, mas no começo era cabo de par trançado, era modem analógico, modulava na linha telefônica, enfim. Isso aí é para quem é mais antigo. Hoje não. Hoje a gente tem Wi-Fi dentro da casa e em muitos lugares, aqui por exemplo na minha residência, chega por fibra ótica. Então, fibra ótica seria o desenvolvimento final aqui que nós estamos utilizando. Energia que trafega e sinal que trafega através de luz. Jesus se identifica como sendo a luz. Né? Eu sou a luz do mundo. Então, a energia da fibra ótica é a luz que está sendo usada no nosso mundo. Então está fazendo sentido. E aqui nós temos um conceito, eu acho que eu vou desenhar para vocês, mas acho que não precisa. Temos um conceito aqui que a gente também pode entender. Olha que interessante. Aqui nós temos o pátio, aqui nós temos o santo lugar e aqui nós temos o santíssimo. Você viu que o tabernáculo é feito em 3 compartimentos. E eu acho que eu vou desenhar aqui, vai pegar para nós essa ideia, quer ver? Eu vou desenhar aqui e vai nos ajudar. Eu não vou desenhar o do candelabro, porque o do candelabro eu acabei de fazer. Então eu vou desenhar esse que você já entendeu. Vai nos ajudar a ideia aqui, quer ver? Nós temos aqui, ó, o tabernáculo. Nós temos aqui o santo lugar. Vou colocar SL, santo lugar. E aqui atrás nós temos um terceiro compartimento que é o Santíssimo. Então aqui é o pátio, santo lugar e santíssimo. Qual a diferença do pátio para esses outros dois? Se você olhar pela figura aqui, você vai ver que o santo lugar e também o santíssimo, ele é uma área coberta. Concorda comigo? Tá vendo que aqui, essa casinha aqui, ó, ela é coberta? É o que está aqui, ó. Se ela é coberta, qual o conceito que está aqui? Nós vemos que o sinal que chega aqui dentro, né, que vai ser colocado aqui dentro, não é um sinal, vamos dizer assim, não é um sinal feito por fio. Né? Não é um sinal que vai ser feito por fio. Por quê? Porque a gente vê que não há conexão com nada. Então, se aqui está coberto, que é o que está aqui, ó, como é que o sinal entra aqui dentro? Como é que o sinal chega aqui dentro? O sinal chega aqui dentro como chega o Wi-Fi. O Wi-Fi, você está com a tua casa fechada, o Wi-Fi não chega dentro da tua casa? Está com a tua casa coberta, protege da chuva, mas o Wi-Fi passa. O Wi-Fi entra pelo telhado, pela parede, até enfraquece um pouco, mas ele chega na nossa casa. Ou ele permeia a nossa casa, vamos falar assim. Então o Wi-Fi, fisicamente, cientificamente falando, ele é uma onda eletromagnética. Pastor, falou em língua estranha, não entendi. Ele é uma onda que viaja na velocidade da luz. Toda onda de rádio, toda onda de telecomunicações, ela trafega
na velocidade da luz. Então, para a ciência, para o meio tecnológico, uma onda de Wi-Fi, ela é luz também. Eu não falei para vocês aqui que o terceiro coisa aqui está sozinho, que também representa a fibra ótica? Só que aí esse candelabro, ele está sendo colocado dentro de um lugar que está coberto. Porque aqui dentro, que está o candelabro, ou a mesa está aqui, perdão, a mesa, aqui está o candelabro, C de candelabro, CD, candelabro. Então o candelabro, ele está dentro de um lugar que está coberto. Então como é que a luz chega? Mas o Wi-Fi que está chegando lá dentro, o Wi-Fi, ele é também luz. Ele viaja como na velocidade da luz. Então, por ele ser uma onda eletromagnética, ele não é visível, mas ele é considerado como luz também. É luz não visível, podemos dizer assim. Então, confirma. Como é que a gente confirma isso? Quando a gente tem, por exemplo, acesso, né, na nuvem. O conceito de nuvem, qual que é? Se você olhar para o natural, para o céu, você olha para uma nuvem, você vê o que está atrás? Não. Você olha para o céu e não vê nada além do que você está vendo. Se a nuvem estiver ali, a nuvem do céu mesmo, normal, você não consegue ver o que está atrás da nuvem. É exatamente o que acontece na internet. Você tem a internet acesso, mas você não sabe o que tem lá, a não ser quando você consegue o acesso. É uma coisa que vem por um meio invisível. O Wi-Fi é invisível. Então, por isso que entra numa área coberta. Isso é importante entender. Então, aqui também representa, além da fibra ótica, representa o sinal de Wi-Fi. Que coisa interessante, né, pessoal? Interessante. Então, a gente vê que há um consenso, há uma similaridade, essa palavra melhor, entre tudo aquilo que temos e tudo aquilo que Deus já tinha revelado, né? A gente vê que tudo é perfeito mesmo. E olha que interessante, o sacerdote está trabalhando no altar do incenso. O altar do incenso fica aqui, ó. Posso desenhar para você, né? Aqui está a mesa dos pães, aqui está o candelabro e aqui está o altar do incenso. Nessa parte aqui que eu vou riscar aqui, ó. Aqui é o altar do incenso, ó, nessa região. Essa aqui alimentando a memória, e aqui é o Wi-Fi, né? E olha lá ele movimentando o Wi-Fi, ele movimentando o incenso. Só que o incenso não era percebido aqui fora, ó. Quer ver? O incenso não é percebido aqui, ó. Ele está fazendo o incenso aqui dentro, mas aqui fora você não vê. Então, o incenso é visto aonde? Só dentro, só aqui dentro. Como está tudo tampado, o incenso é visto dentro, mas não é visto fora, porque está coberto. Que conceito a gente tem aí? Que quando a gente usa o Wi-Fi, que está aqui, quando o sinal vem, ele é invisível. Quando ele cai no meu dispositivo, quando ele chega no dispositivo, ele se torna perceptível, porque aí a mensagem, o que foi enviado, aparece. Então ele não é percebido em lugar nenhum, mas no meu dispositivo ele é percebido. É por isso que aqui é coberto, porque só é percebido dentro. O que é ser percebido dentro? No dispositivo que recebeu. Que no caso aqui está sendo representado por quem? Está sendo representado pelo sacerdote. Então, fora, eu tenho uma casa. O santo lugar é uma cabana, vamos pôr assim. Aqui dentro, o sacerdote está mexendo com o incenso, ele está vendo. Ele está percebendo, ele sabe o que ele está fazendo, ele está mexendo o incenso. Mas quem está do lado de fora, pela casa ser toda coberta, não vê o que ele está vendo ali. Na rede, tudo que está na nuvem, a gente não vê. Tudo que está no espaço de Wi-Fi, a gente não vê. Mas quando entra no meu celular, que seria a parte coberta, o dispositivo fechado, aí ele se torna visível. Exatamente como o sacerdote está tendo acesso só pode ver o incenso dentro. Você só pode ver o sinal Wi-Fi dentro do seu dispositivo. Entende? Então isso é interessante. E aqui a gente vê que existe uma manifestação do incenso numa dada igreja, vocês devem ter percebido que igreja eu estou falando, em que esse incenso é feito diante do povo. Aí você vê que realmente está totalmente oposto do que a palavra manda. Isso é só um indício para você pensar. Se Deus mandou esconder o incenso só ser revelado no dispositivo, o que é trazendo isso para o espiritual?
O sinal de Wi-Fi de Deus, estou usando uma linguagem só para você entender, o sinal de Deus ele tem que ser só revelado no seu coração, no seu dispositivo. Por que Deus fala com você e não fala com o outro? Porque Deus está revelando o Wi-Fi que está no ambiente no teu coração, você é o dispositivo. Se o outro não estiver na mesma rede, ele não recebe. E o Wi-Fi está aqui e continua sem ser percebido. Esse aqui está celebrando o Wi-Fi na presença de todos. Em outras palavras, é uma prescrição de liturgia sem nenhuma santificação. Porque se todo mundo percebe, então não bate de forma nenhuma com uma rede funcional. Porque se fosse assim, todo mundo teria que ver o Wi-Fi. Acho que você está entendendo o conceito. E, se a gente olhar aqui, ó, o sacerdote pegava o incensário que ele fazia no altar do incenso e ele fazia esse movimento, ó. Observe esse movimento. Vou fazer bem devagar aqui, ó. Pastor, o que tem a ver isso? Olha ele fazendo um movimento aqui, só que aqui no caso está parado, mas eu estou mostrando para você aqui como é que era feito. Olha como é que é o sinal do Wi-Fi, não é esse movimento? Não faz assim, ó. E vai aumentando? É o que ele fazia. Então você vê que é tudo confirmação. João 3,14 ele diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus, ele também na Bíblia aparece como sumo sacerdote. Ou seja, ele é o sacerdote primeiro que tem condições de se conectar com o tabernáculo e também agir no tabernáculo, mandar sinal para o tabernáculo. Só que para Jesus fazer essa conexão, Jesus tem que representar o quê? O que eu preciso para ter Wi-Fi? Preciso de antena. E a antena precisa ser colocada, precisa ser levantada. Porque se eu não tiver uma antena posicionada direito, eu não pego o sinal. Jesus é a antena. É como se Deus fosse a fonte de transmissão e Jesus está fazendo o papel de antena. Só que para ser antena, ele precisava ser levantado. O Filho do Homem seja levantado. Percebe? Então, creio que está dando para entender. Tá bom, pessoal? Então, eu quis expressar, né, nesse contexto em que estamos inseridos, a tecnologia, eu quis que vocês tivessem acesso, né, a todo esse conteúdo. E espero que seja de grande valia para vocês, né, para você também falar para o teu amigo, compartilha esse conteúdo para as pessoas que são da área, para que a gente possa falar de Jesus de uma forma diferente. Né? Hoje a tecnologia domina tudo, então a gente tem que falar e mostrar que Deus é muito mais do que a tecnologia que temos. Ok? Então é isso que eu queria passar para vocês. Um grande abraço a todos e Deus abençoe.